Dando prosseguimento ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar o capítulo 48 do livro de Gênesis. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Mais uma vez estou aqui no capítulo 48, estudando a Tua palavra. Que o Senhor hoje me dê entendimento e que eu possa ficar cheia da Tua palavra, Senhor. Assim como também a cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, que ela possa chegar, ficar cheia do Teu conhecimento, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui no capítulo 48, nós vamos ver que Jacó adoece e recebe a visita de José com seus dois filhos, e aqui Jacó vai abençoar a vida dos dois filhos de José. Aí começa assim: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e a Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Então, aqui nesse capítulo 48, nós somos levados a testemunhar um dos momentos mais importantes e simbólicos nessa narrativa bíblica, que quando Jacó, um patriarca já idoso, ele vai abençoar seus netos, né? Os filhos de José, Efraim e Manassés, porque o ato de Jacó vai além de uma simples bênção. Ele representa a transferência da herança espiritual e a afirmação das promessas divinas feitas a ele e a seus antepassados. Aí ele, continuando no versículo 8, diz assim: tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que ele não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e abraçou. Então, primeiramente, Jacó chama José à sua presença, né, demonstrando o desejo de transmitir algo de grande importância, porque ele já sabia que estava velho, né, já estava perto da sua morte. Então ele manda chamar José, e José vem com seus filhos para visitar Jacó. E esse gesto inicial nos mostra a relevância do que estava prestes a acontecer, porque aqui a cena evoca um sentimento de proximidade familiar e respeito. À medida que Jacó reúne sua descendência para acompanhar, para compartilhar suas palavras, ele aqui estava... Ele, quando vê José com seus filhos, né, ele pede para que eles se aproximem dele, ou seja, e aqui também ele relembra a promessa de Deus em Betel, destacando a importância da memória na tradição judaica e na fé cristã, porque relembrar as promessas divinas no momento de encontro com Deus é fundamental para fortalecer a fé e manter viva a esperança. Foi assim com Jacó e assim também deve ser conosco. Nós também temos que sempre lembrar quantas promessas Deus tem na Bíblia, na palavra dele, para a nossa vida. Então, sempre que nós estivermos diante de alguma dificuldade, nós temos que recorrer às promessas de Deus que ele nos prometeu. Deus, ele é fundamental para fortalecer a nossa fé e manter viva a nossa esperança.
Aqui, nesse capítulo 48, Jacó reconhece a fidelidade de Deus ao longo de sua vida. Quando ele diz assim, lembrando, eis que te farei fecundo e te multiplicarei. Ele estava lembrando a José, dizendo a José que Deus tinha aparecido a ele e tinha feito essa promessa. Jacó reconhece a fidelidade de Deus ao longo de sua vida, né? Reafirmando a promessa de dar a terra de Canaã à sua descendência. Ou seja, mesmo eles morando lá na terra do Egito, como agora Jacó estava vivendo na terra de Gósen, no Egito, mas ele agora está falando com José, relembrando que a terra de Canaã, lá de onde ele tinha vindo, era aquela terra que Deus tinha dado para ele. Ou seja, ele tinha fé de voltar ainda para aquela terra. E o momento culminante aqui ocorre quando Jacó vai falar e abençoar os 2 filhos de José. Então, no versículo 11 diz assim, então disse Israel a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Aqui, Jacó, ele está adotando, né, aos 2 filhos de José como sendo filhos dele. E essa adoção, ela tem um significado profundo, pois eleva esses 2 netos à posição de seus próprios filhos, né, garantindo-lhes uma herança igual à de seus irmãos. Ou seja, essa decisão de Jacó é um ato de amor, honra e reconhecimento do caráter exemplar de José. A bênção de Jacó a Efraim e a Manassés é uma cena aqui cheia de simbolismo, né? Porque quando ele coloca suas mãos sobre as cabeças dos meninos, Jacó está efetivamente transmitindo uma bênção espiritual e uma herança espiritual a eles. E essa imposição de mãos é uma prática comum aqui na Bíblia, não é? Aqui na Bíblia, sempre quando alguém impunha as suas mãos sobre outro, esse ato simbolizava uma transmissão de autoridade, de proteção, de favor divino. E aqui Jacó, ao colocar suas mãos, inclusive ele cruza suas mãos, coloca uma mão na cabeça de Efraim, que era o mais novo, e depois coloca na cabeça de Manassés. Ou seja, ao colocar suas mãos sobre as cabeças dos meninos, Jacó está transmitindo essa bênção espiritual. Agora, ao abençoar Efraim e a Manassés, Jacó faz algo notável. Ele coloca Efraim, o mais novo, à sua direita, e Manassés, o mais velho, à sua esquerda, invertendo a ordem natural da primogenitura. Essa inversão surpreende a José, que protesta, mas Jacó reafirma sua escolha. Esse gesto de Jacó não é arbitrário, impulsionado pelo discernimento espiritual, porque ele percebe a vontade de Deus. E essa inversão profética reflete o padrão de Deus de escolher aqueles que são menos esperados para cumprir seus propósitos, assim como Jacó também. Jacó, ele tira, né, de Esaú o direito de primogenitura. E essa inversão aqui, que ele agora está fazendo com os filhos de José, é significativa, pois estabelece Efraim como uma das principais tribos de Israel. E o cumprimento das promessas divinas muitas vezes envolve a subversão das expectativas humanas. Deus opera de maneira misteriosa. Frequentemente ele escolhe aqueles que não são
os mais óbvios para desempenhar papéis importantes em seu plano. Jesus, ele escolhe pessoas que não são nada, já está escrito aqui na sua palavra, que ele escolhe os mais improváveis para ser aqueles que ele quer usar. Ou seja, aqui nós vimos a bênção de Efraim e Manassés por Jacó, é um ato de amor, fé, obediência às promessas divinas. É um lembrete que Deus frequentemente escolhe o inesperado para cumprir. Até José fica admirado. Por que ele está abençoando primeiro o mais novo em vez do mais velho, em vez do seu primogênito, né? Por quê? Porque Jacó entende que ali era a vontade de Deus para ser aquele que iria cumprir os desígnios de Deus. E no versículo 17 diz assim: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhes isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não, assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Ou seja, aqui, nesse estágio aqui, nós somos transportados para um momento de grande significado, quando José, o fiel filho de Jacó, né, faz uma indagação a seu pai, por que ele estava agora dando a sua bênção ao mais novo, ao invés de ser ao mais velho. Mas aqui Jacó diz que aquela era a vontade de Deus. É importante observar que aqui Jacó, ele estava prestes a morrer, e ele vê nessa oportunidade a última chance de abençoar e moldar o destino de suas gerações futuras. E essa consciência da transitoriedade da vida, da importância de transmitir fé e as promessas divinas, destaca a seriedade e a solenidade daquele momento. Então Jacó ali sabia que era naquele momento que ele tinha que reafirmar sua decisão de abençoar Efraim e Manassés, garantindo a José que seus filhos, ou seja, os filhos de José, recebessem uma parte da herança de Israel. E esse compromisso de Jacó assegura que a inversão da primogenitura, que foi estabelecida anteriormente, seja mantida, solidificando assim a posição de Efraim e Manassés como parte essenciais da nação de Israel. Então, Jacó aqui estava profetizando sobre o futuro de Israel, na condição dos filhos de José, ou seja, na vida de Jacó, de Efraim e de Manassés. Então, ao colocar Jacó, quando ele coloca suas mãos sobre as cabeças de Efraim e Manassés, ele está realizando um gesto simbólico de transmissão de bênçãos e autoridade espiritual. E esse ato é uma poderosa expressão de ligação entre as gerações de agora, né, com a geração futura. Ele confere a eles, aqueles dois filhos de José, a herança espiritual de sua família. E ele está, Jacó, ali solidificando seu papel na história do povo de Israel. Era como se fosse uma profecia. Jacó estava já profetizando o que iria acontecer. Mas aqui nós vemos que José interrompe essa bênção. Ou seja, a interrupção de José aqui, a partir do versículo 17, nós vemos que José interrompe aquela bênção quando Jacó coloca sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, o filho mais novo,
e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, o primogênito. Então, essa inversão da ordem natural da primogenitura causa perplexidade em José, que protesta, preocupado com a aparente injustiça. Ou seja, esse gesto revela a importância que José atribui ao princípio da primogenitura, que tradicionalmente garantiria a Manassés um lugar de honra maior. Mas Jacó, no entanto, reafirma sua escolha e explica a José que realmente Efraim é o filho mais novo, é que se tornará maior do que Manassés. Jacó estava consciente da vontade divina e agiu de acordo com a orientação de Deus, mesmo que isso desafiasse as expectativas humanas, porque não era da vontade até de José que o mais novo fosse maior do que o mais velho, do que Manassés, né? É interessante notar que Jacó não apenas abençoa Efraim e Manassés, mas também declara que eles serão chamados pelo nome de Israel. Isso implica que esses dois netos terão um papel distinto na história de Israel e que sua identidade estará ligada com a nação como um todo. E é isso que nós vamos ver aqui nesse capítulo 48, né? Embora que José interrompe, né? Ele diz assim: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, porque essa interrupção de José durante a bênção aos seus filhos, Efraim e Manassés, por Jacó, destaca a surpreendente inversão de primogenitura e a soberania de Deus sobre as escolhas humanas. Então ele nos convida a refletir sobre como Deus muitas vezes age de maneira misteriosa e surpreendente. José não estava entendendo por que seu filho mais novo estava sendo escolhido para receber esse direito de primogenitura. E aqui nós vamos ver que Jacó, ele não se intimida pelo descontentamento de José, mas ele continua abençoando aos dois filhos de José, mas dando o direito de primogenitura ao filho mais novo de José, que era Efraim, e não a Manassés, que era o mais velho. Então aqui nós vimos que Jacó, ao abençoar seus netos, Efraim e Manassés, ele nos lembra a importância de sempre nós orarmos pela nossa família, pela unidade entre seus membros. Podemos orar para que Deus fortaleça os laços familiares, inspire o amor mútuo e conceda sabedoria para resolver qualquer conflito ou desentendimento. Ali Jacó estava abençoando os filhos de José para que houvesse uma união, né? No contexto familiar da vida de José e sua família. A inversão também dessa primogenitura de Jacó a Efraim nos lembra da importância de buscar a sabedoria de Deus em nossas escolhas, principalmente com relação ao discernimento. Ali José não estava entendendo nada, mas Jacó sabia que a vontade de Deus não era para o filho mais velho, mas para o filho mais novo. Então, que nós temos que pedir a Deus essa condição de discernimento, para que quando nós vermos situações assim, nós não ficarmos estarrecidos diante de alguma coisa que possa acontecer na nossa vida, porque às vezes não é a vontade de Deus para a nossa vida, e muitas vezes a gente teima em querer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então a gente tem que orar a Deus, pedindo a Ele que Ele nos dê discernimento para saber qual é a vontade dEle para a nossa vida, se a nossa vontade está alinhada com a vontade dEle. Porque muitas vezes as decisões que muitas vezes nós tomamos não são claras, e nós temos que pedir a Deus para que Ele nos guie no caminho certo, mesmo quando nossas expectativas são desafiadoras. Nós temos que pedir por sabedoria, nós temos que orar a Deus para que Ele reconheça em nós, para que Ele nos dê essa sabedoria. E também Jacó, ao confirmar as promessas de Deus a seus netos, nos lembra da importância de sempre orarmos pelo cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Muitas vezes
Nós temos que pedir que Deus cumpra suas promessas, que nos traz esperança, e nos ajuda a manter a nossa fé firme, sabendo que Ele é fiel às suas palavras. Então, tantas promessas que existem aqui na palavra de Deus, que são promessas para nós, promessas de prosperidade, promessas de cura, promessas de um crescimento de fé. Ou seja, Deus tem várias promessas aqui na sua palavra, mas nós temos que crer e confiar nessas promessas, que elas são para nós no dia de hoje. Apenas isso, nós temos que pedir a Deus para que Ele nos ajude a confiar nas suas promessas, amém?